que é que foste lá fazer? A FENPROF hoje dirigiu-se ao Ministério da Educação, na medida em que, como é sabido, do ano passado para este, sem qualquer alteração na legislação relativamente a horários de trabalho, e depois do Ministro da Educação ter afirmado várias vezes, no final do ano passado, que não haveria qualquer alargamento, qualquer agravamento do horário de trabalho letivo dos docentes, o que acontece é que, na verdade, as orientações que foram dadas este ano pelo Ministério da Educação levaram a que muitas escolas, eu diria a maioria das escolas, tivesse de facto aumentado em 2 horas e meia por semana o horário letivo dos docentes, sendo que o Ministério da Educação procura agora, e na reunião que hoje realizou o Secretário de Estado foi claro nessa justificação e nessa tentativa de fugir às responsabilidades, que não é nada com ele, as escolas fazem como entendem. É curioso como o Ministério da Educação alega tanto a autonomia das escolas para justificar o agravamento do horário de trabalho, mas, por exemplo, quando no quadro da sua autonomia, e isso foi conversado hoje no Ministério da Educação, as escolas decidem desdobrar turmas que têm alunos com necessidades educativas especiais acima do que a lei admite. As escolas decidem desdobrar turmas quando as turmas integram alunos de diversos anos de escolaridade e, nesses casos, ultrapassam os 18 alunos que também estão estabelecidos em despacho. Nesse caso, a autonomia não existe. Portanto, aquilo que nós dissemos hoje ao Sr. Secretário de Estado foi que é absolutamente deplorável que o Ministério da Educação esteja à custa da degradação das condições de trabalho dos professores. Aliás, é curioso porque o Sr. Secretário de Estado, quando não o era, portanto, há muito pouco tempo antes de o ser, afirmava bastas vezes que aos professores não se podia pedir mais, era impossível pedir mais aos professores. E é curioso como o Sr. Secretário de Estado, João Grancho, um professor do primeiro ciclo, que tem preocupação de ir dizendo que ainda há pouco tempo estava na escola, como esse professor, de facto, chega ao poder e imediatamente se esquece do que é exercer a sua atividade. Ou seja, aquilo que não aconteceu quando ele exercia nas escolas, ou seja, o intervalo fazia parte do horário letivo, porque as pausas devem fazer parte, nos termos da lei até, do horário de trabalho das pessoas, e no caso concreto também do horário letivo, mas depois no poder aumentar o horário letivo dos professores com um objetivo, e a intenção aí é clara, que é sobretudo poder substituir, e muitas escolas estão ainda por cima a fazer isso, poder substituir professores nas AEC e, portanto, poder assim dispensar do emprego, neste caso não é exatamente emprego docente, mas é atividade de professor, milhares de professores contratados. Já agora também dizer que alertámos para o facto de a inspeção, em alguns agrupamentos que elaboraram os horários exatamente nos termos em que tinham elaborado o ano passado, as informações que nos chegaram é que a inspeção estaria a agir junto às escolas no sentido de obrigá-las a aumentar as 2 horas e meia semanais no horário letivo dos professores e, portanto, retirando o intervalo como sendo parte da componente letiva. O Secretário de Estado, na reunião de hoje, durante muito tempo, tentou sempre atribuir às escolas e à sua autonomia a responsabilidade desse alargamento, mas no final da reunião acabou por confessar que, na verdade, e na opinião dele, do Ministério da Educação, as pausas, os intervalos não eram componente letiva. Isto não é aceitável, porque além de ser discriminatório relativamente a todos os outros setores de ensino, tem este problema acrescido, é que, na verdade, as pausas, as interrupções do trabalho não podem ser excluídas do tempo de trabalho. Veremos, o Ministério da Educação disse que ao Secretário de Estado verificar o que é que dizia e quais os argumentos que estavam no abaixo-assinado e que depois daria alguma resposta. Nós não podemos ficar por aqui, iremos reunir com a própria inspeção amanhã, dia 4, iremos colocar esta questão, iremos dirigir também o nosso apelo à Assembleia da República e à sua Comissão de Educação, porque, na verdade, isto significa um aumento do trabalho das pessoas, do trabalho letivo e, portanto, tem implicações na própria qualidade do desempenho e iremos exigir que a lei se cumpra, porque eu friso, e foi também a última nota que acabámos por dar, que a legislação que regula os horários de trabalho não foi alterada. Portanto, não houve nenhuma alteração. O que houve foi a forma como o Ministério a interpreta, ou seja, através de uma simples interpretação, o Ministério agrava os horários, aliás, o que nem sequer é inédito. E, portanto, nós o que exigimos é que a lei se cumpra e o que exigimos é que o horário dos professores do primeiro ciclo, como em qualquer outro setor de ensino ou de educação, o horário letivo, continue a integrar os intervalos, ou seja, a pausa no trabalho, como a lei também ela impõe.